Fala pessoal, boa noite. Estou fixando aqui o comentário. Maravilha. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí. Gratidão mais uma vez aí por estarem juntos. Hoje a live vai ser um bate-papo de perguntas e respostas. Eu já tenho umas 3 perguntas aqui da live anterior e vamos aí ouvir mais perguntas de vocês para a gente conseguir tirar as dúvidas. Vocês estão me ouvindo? Além de boa noite a todos, vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo ok? Se alguém puder me dizer sim, estou ouvindo, aí fica mais fácil para eu saber. Mas aparentemente sim, né? Tá tudo certo aí? Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Isso aí, galera. Maravilha, pelo jeito tá ouvindo, teve um ok aqui, tudo ok, maravilha, então fechou. Isso aí, galera, essa noite nessa live a gente vai estar respondendo algumas perguntas que o pessoal faz e nem sempre dá tempo de responder, e aí eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas também, para que eu possa ajudá-los aí. Maravilha, então tá todo mundo ouvindo bem, tudo tranquilo. Maravilha. A Mari vai me dizer 3 perguntas aqui que tinham já de lives anteriores e na sequência aí eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Eu não sei se vocês viram aí, esse final de semana passado nós fomos lá com o Rogério e a Dani da Dracares, né, do Fornos Dracares. Fizemos bastante pizza legal, foi muito bacana, o forno é muito bom, fiquei muito feliz com o resultado. E em breve aí eu vou estar postando mais vídeos aí dos testes que a gente fez. Quem acompanhou ao vivo viu, foi super legal, ele fez um ao vivo lá pelo YouTube dele, foi muito bacana e foi bem legal, achei o forno bem top mesmo, os dois que eu testei, o Professionale e o Nero, bem bacana. Para quem quer colocar na área gourmet ali, tem o Nero que é pequenininho e o Professionale já de repente um pouco maior, né? Para quem quer abrir um delivery ou de repente quer colocar na área gourmet também, que é muito bonito, mas ele é um pouco maior, né? 2 recadinhos interessantes aí, pessoal. Esse sábado, aqui em São Paulo, vai ter um curso do meu querido amigo Federico Gadaleta de cannoli siciliano. Para quem quer fazer um doce diferente na pizzaria aí e quer aproveitar, entra aí. Ô, Rodrigo, obrigado, viu? Saudades, irmão. Entra aí no @Federico Gadaleta, não Frederico, é Federico, Federico Gadaleta, ok? E pergunta para ele aí as informações do curso, que é um curso top demais de cannoli siciliano para fazer um doce top na pizzaria aí. E semana que vem, segunda, terça e quarta, temos curso presencial aqui em São Paulo, meu curso presencial de pizza. Temos uma vaga restante, uma pessoa desistiu de última hora, teve alguns imprevistos, sobrou uma vaga. Se alguém tiver interesse, só chamar. Salve Floripa! Ô, maravilha, vida boa, Floripa, salve! Remo Iacone, maravilha! E então é isso, pessoal. Em breve vou estar aí no Sul também, se alguém quiser fazer curso em novembro, estou em Santa Catarina e em outubro, final de outubro, estou em Salvador, ok? Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com www.labellini.com.br. Valeu, galera. Obrigado a todos aí por estarem presentes. Vamos começar a live. Muito obrigado, Thiago. Boa noite para você também. Vamos lá. Perguntas. Mari tem uma primeira pergunta? Tem. Você repete o que você está de fone, tá? Ok. O Rodrigo perguntou assim, é verdade que existem 4 tipos de manjericão? O Rodrigo perguntou se é verdade que existem 4 tipos de manjericão. Rodrigo, essa eu vou perguntar para a Mari responder, mas eu acho que deve existir mais de uns 150 tipos aí. É muita coisa, né? Até onde eu sei, mais de 65 tipos. A Mari, que trabalha com ervas e especiarias aí, ela disse que tem mais de 65 tipos. Inclusive, eu conheci nessa sexta-feira, passei aqui na Sabor de Fazenda, perto de casa, na Vila Maria, que tem uma variedade grande de manjericão. Se alguém quiser conhecer, Sabor de Fazenda. E aí, olha aqui, já termino de responder. Meu querido amigo da FAMAG Brasil, Marco da FAMAG. Hoje eu fui lá na FAMAG visitar, levar minha griletinha. Quem quiser uma maceira boa aí, ó, FAMAG Brasil, tem desde da pequenininha até as maiores. A pequenininha de 5 litros e tem até a de 40 litros, né? E parece que estão com vontade de fazer maiores ainda. Mas vamos lá, terminando de responder o
manjericão. Tem mais de 65 tipos, segundo a Mari. E eu conheci um manjericão japonês, roxo, grande, lindo, aromático, cheiroso, que se chama shiso, manjericão shiso. Eu nunca tinha visto. Delicioso, tá? Maravilhoso. Então, toda hora a gente está aprendendo e conhecendo coisas aí. Conhecendo mais variedades. Tem muita coisa, galera, muita coisa. É que a gente está acostumado com o básico do básico, né? No supermercado tem sempre a mesma coisa. É que nem fruta, verdura, legume, tem uma porrada de variedade, mas a gente está acostumado com mais do mesmo, né? Qualquer outra pergunta? O Homero pergunta, quanto tempo máximo eu bato a minha massa de pizza na masseira? O Homero pergunta, quanto tempo máximo eu bato a minha massa de pizza na masseira? Homero, depende da farinha que você está usando. Farinhas mais fracas em termos de glúten batem menos, farinhas muito fortes em termos de glúten batem mais. Tem maceiras que são mais rápidas, que batem menos tempo, ou seja, precisa bater menos, senão você queima a massa, você esquenta demais. E tem maceiras que são mais eficazes, que batem menos, mas fazem o processo de uma forma mais eficaz. Tem maceiras que não são tão boas, que demoram muito, batem demais e aí acaba estragando a massa. Ou seja, é muito relativo. Depende da maceira e depende da farinha. Mas na média, com uma farinha boa, média, aí, não tão forte nem tão fraca, e uma maceira boa como a da Famag ou da Remac ou outras maceiras boas aí, média de 12 minutos, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do processo que você está utilizando também, tá? Se for um processo de massa direta, média de 12 a 15 minutos. Mais alguma pergunta? Antes disso, tem um vídeo do Sul perguntando quando é que você vai para o Sul. Pessoal, maravilha, Sul, estamos organizando em Santa Catarina em novembro e em Caxias do Sul também em novembro. Eu não tenho detalhes ainda porque ainda foi só de boca, mas em breve estamos. Eu vi que falaram também Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também teve uma pessoa que fez contato comigo esses dias, mas eu não sei se eu consigo ir esse ano. Graças a Deus o trabalho já acelerou de novo e eu estou dando uma selecionada para ter uma qualidade de vida boa também. Então eu estou fazendo no máximo 2 cursos por mês, porque eu tenho outros compromissos. E então para esse ano acho que vai ser só Salvador e Santa Catarina e Caxias do Sul. E São Paulo uma vez por mês. Mas por ano que vem vou estar me organizando para expandir aí Rio de Janeiro e outras capitais, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos aí. Vamos lá, mais uma pergunta. A Mary está perguntando, você acha que o basílico faz diferença no peixe? Eu acho, a Mary está perguntando se acha que o basílico que você está dizendo provavelmente é o genovese, é aquela folha grande, né? Porque basílico, isso é uma outra confusão que se faz aqui no Brasil e eu queria dizer mais, é sempre um desabafo, mas já fica como aprendizado. Aqui no Brasil a gente adota palavras americanas e italianas e as palavras que a gente acha bonito, né? Dependendo das áreas que a gente trabalha, e começa a distorcer o português, né? E aí, como no caso do basílico, muita gente fala do basílico, chama de basílico o manjericão folha grande, mas aquele basílico na Itália é manjericão, ok? Assim como o pessoal tem falado hoje, puntata. Puntata nada mais é do que descanso, ok? Então, tem muitas palavras, depois eu falo mais, mas tem muitas palavras que a gente fica trazendo do estrangeiro e confunde o português, né? Então, eu acho que seria melhor a gente falar português mesmo, e se falar uma palavra em língua estrangeira, explicar o que é para ficar um pouco mais fácil, senão a gente confunde aí. A mesma história da pizza napolitana, hoje qualquer pizza é pizza napolitana, né? Basta que é redonda e borda alta, todo mundo chama de pizza napolitana, e não é bem assim. Mas sim, muda o sabor, eu acho que cada manjericão tem um sabor específico, o genovese ou aquele de folha larga tem um sabor especial e no meu ponto de vista, sim, fica melhor. Agora, dependendo do custo, dependendo da dificuldade de achar, vai com o tradicional, o alfavaca aí, ou o que você encontrar, que é muito bom também, ok? Mais alguma? Sim, no Brasil usa-se molho cru, é correto? No Brasil usa-se molho cru, é correto? Sim, é correto. Na Itália, antigamente, quando não tinha-se os tomates,
enlatados, a pizza era feita geralmente sim com molho cru ou com aquele molho pasteurizado que eu ensino, porque na Itália não tem tomate o ano inteiro, então eles pasteurizam desde longa data, desde muito antigamente, eles fazem aquele processo de pasteurização para guardar o tomate para o inverno, porque hoje com tecnologia até tem um pouco mais de tomate na Itália mesmo no inverno, porque tem as estufas, tem tecnologia, tem as importações de fora e assim por diante, então tem bastante tomate. Mas antigamente a pizza era feita mais com molho cru mesmo, com tomate cru, mais fresco, às vezes não era nem batido, era só picotado na faca e colocado em cima da pizza. Mas nada impede de você fazer uma pasteurização como aqueles que eu ensino, nada impede de você comprar um tomate pelado que é pré-cozido e usar também, nada impede de você dar uma pré-cozida rápida só para tirar um pouco da acidez e para melhorar a cor do molho. O que eu não aconselho, até porque assim, pessoal, uma coisa que eu quero deixar claro, eu estava até conversando com um amigo hoje dizendo o seguinte: eu cozinho para os outros aquilo que eu gosto de comer. Então a maneira como eu faço a pizza é a maneira que eu gosto de comer. Eu não fico seguindo o mercado, tá? Eu cozinho para vender aquilo que me dá prazer, aquilo que me agrada. Então, no caso do molho, isso não é uma questão de egoísmo, tá? É uma questão de ponto de vista e conceito. Então, eu faço aquilo que eu acho que fica melhor e que é aquilo que, obviamente, eu prefiro como paladar. Então, eu sigo as minhas percepções, porque senão eu fico refém do mercado também, ok? Então, por exemplo, a minha borda de pizza é tostada, porque eu gosto de pizza tostada. E mesmo que um cliente ou outro não goste, eu vou explicar o porquê que é melhor e assim por diante. Então, a questão do molho, né? A questão do molho pré-cozido. No meu caso, eu acho que se o molho cozinhar demais, ele fica um pouco indigesto, tá? Fica um pouco pesado. Eu não gosto de molhos... mentira, até gosto. No macarrão. No macarrão eu acho que o molho fica muito bom. Minha tia faz molhos que ficam 6, 8 horas cozinhando, fica uma delícia. Mas no macarrão, o molho é meio que principal ali, né? Junto com a massa. Mas se a massa for boa, mas o molho for muito bom, ok. Na pizza a gente põe uma porrada de coisa em cima. Põe queijo, põe linguiça, põe cebola, põe não sei o que. Então o molho ele tem que ser mais básico, até por uma questão de digestão mais leve. E como para mim o molho muito cozido me incomoda em termos de digestão, principalmente porque na pizza a gente vai colocar queijo, Perdão. Boa, vamos lá. Vamos baixar um pouco aqui. Obrigado, desculpa aí. Então, principalmente por isso, eu não cozinho muito molho. E também porque a tradição diz que o molho não precisa ser muito cozido e sim tomates frescos no molho ficam melhor, no meu ponto de vista. Não necessariamente precisa ser cru, como eu disse, pode dar uma pré-cozidinha dependendo do processo que você vai usar, ou para melhorar, para homogeneizar um pouco o molho, para ficar menos ácido e um pouco mais vermelhinho. Tá? Mas pouca coisa de 20 minutinhos só para dar uma quebrada no tomate mesmo. Posso ir aqui nas perguntas que eu tô vendo, você anotou alguma? Não, eu tô anotando tudo. Beleza, então vai. E a última aqui da semana passada? Ok. Posso fazer pizza na pedra da churrasqueira? Existe alguma indicação? Posso fazer pizza na pedra da churrasqueira. O problema disso é que você não vai ter calor vindo de cima. A pizza precisa de um calor distribuído, não só calor de pedra, né? Ela precisa de uma circulação de calor e de luz, inclusive, que no caso do fogo é o fogo mesmo, é a chama. Se você conseguir fazer alguma adaptação que faça com que esse calor seja melhor distribuído e, se possível, subir uma chaminha na lateral ali, não é uma má ideia. Ou no mínimo abafar um pouco, né, com uma tampa, com alguma coisa. Existem algumas opções hoje que eu até aconselho. Uma delas é o forno Stone in Box de churrasqueira, que ajuda a condensar esse calor
e aí com isso faz uma distribuição de umidade e de calor melhor. E tem também que eu vou testar essa semana a chapa de ferro também, que ajuda a dar essa distribuída de calor e uma equilibrada melhor, que é na Chapa Brasil, @nachapabrasil. Mas para churrasqueira eu acho que o Stone Box vai melhor, ok? Mas nada impede de você fazer só com a pedra e colocar uma tampa por cima da pizza para segurar um pouco de umidade e distribuir melhor o calor. Muita gente fala, meu forno chega a 350 graus em caso de forno, ou minha churrasqueira, se eu colocar a pedra, chega a 400 graus. Ok, mas eu não preciso de calor só na pedra. Eu preciso de um calor bem distribuído. Tanto é que tem muitos fornos aí no mercado de baixo custo que até atingem com um pouco de esforço temperaturas altas, mas não mantêm porque tem um isolamento muito mal feito e não distribuem exatamente porque tem um isolamento muito mal feito. Então de nada adianta ter alta temperatura na pedra se não tiver uma boa distribuição de calor, ok? O Rogério está na live falando que adorou nossa visita lá no final de semana. Maravilha, querido Rogério, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz também com o nosso encontro aí, com a nossa live, com o nosso encontro, com a nossa pizzada, com tudo. Adorei aí tudo. Parabéns pelo forno. Para quem quiser também conhecer Dracaris Fornos, tem aí as lives que a gente fez nesse fim de semana. Vou postar amanhã cedo um vídeo muito legal testando o Profissionale e o Nero, ok? Que vale super a pena, investimento muito justo, tá? Tem o Nero também, que acho que até final de setembro tá por R$ 2.500. Aproveitem aí, porque eu já ouvi que o Rogério vai dar uma reajustada aí. Então aproveitem, R$ 2.500, lindo, lindo, lindo para colocar na área gourmet. E top, né? Qualidade nem se fala. Eu fiz cada pizza, parecia que eu estava usando um forno a lenha de R$ 50.000, porque assim ficou muito bom mesmo. Mais alguma pergunta aí? O Emerson pergunta, consigo fazer longa fermentação com qualquer farinha? Se não, por quê e quais as melhores marcas para esta técnica? Querido Emerson, vamos lá. Você consegue fazer boa pizza e longa fermentação, entre aspas, eu já vou explicar o porquê, com qualquer farinha, mas tem farinhas que vão dar melhores resultados e farinhas que vão dar piores resultados. Outra coisa, tem farinhas que vão necessitar de mais tempo e farinhas que vão necessitar de menos tempo. Vamos lá, por quê? Porque hoje, no mundo da panificação, a gente tem farinhas preparadas para tal, ou seja, para fazer longa fermentação, ou para produtos como o panetone que precisam absorver muita gordura. Então, elas são manipuladas de uma certa forma, de maneira muitas vezes natural, e ou não, né? Depende. Muitas vezes adicionam enzimas, dependendo, podem adicionar querendo glúten vital, glúten natural, ou seja, para reforçar a farinha. Então, tem farinhas preparadas para obter um melhor resultado. Quando a gente fala de longa fermentação, é um termo até um pouco errôneo da nossa parte, que eu também faço isso muitas vezes, porque quando a gente leva para a geladeira, a gente não está querendo fermentar. A gente está querendo bloquear ou segurar, diminuir a potência da fermentação e maturar, amadurecer a massa. A gente está querendo que as enzimas e não o fermento, a farinha tem enzimas naturais e ou aditivadas que vão fazer a maturação, a quebra de açúcares, de amido e de proteína, fazendo assim que a pizza fique mais saborosa, mais aromática e mais digerível. Porque se vocês não sabem, o nosso intestino também tem enzimas digestivas, nosso estômago, nosso intestino, todo o nosso aparato digestivo tem bactérias, enzimas e tudo mais que fazem a digestão dos alimentos. Então, quando a gente faz uma maturação, deixando as enzimas da farinha fazerem a pré-digestão de amido e de glúten, a gente faz com que a digestão da pizza seja mais leve. E com isso, de plus, com as transformações de açúcares e de proteínas, quando a gente leva ao forno, a gente tem a chamada reação de Maillard. Para quem não sabe o que é, dá uma procurada no Google lá, reação de Maillard.
com D mudo, e aí você vai entender que a caramelização, né, tem toda uma transformação ali com a temperatura, a gelatinização do amido também que dá a estrutura quando você expõe essa massa ao calor, e aí ela estufa, né, e aí você consegue sabor, aroma. Quando a gente faz e coloração, quando a gente faz uma maturação bem feita, isso vai ajudar na coloração da pizza, no sabor, no aroma e na expansão, mas a maturação não é, por si só, não vai resolver o problema. Depois da maturação, depois que eu escolhi, deixei 24 a 48 horas, ou 72, ou o que eu quiser, ou se eu escolhi fazer um tempo anterior de biga, de polish, ou de algum outro método, ou coloquei um pouco de fermentação, de fermento natural, antes ou depois da maturação, eu vou precisar fazer a fermentação, que é a expansão da massa para ganho de leveza, leveza física, né? Leveza de volume, né? Aí sim as enzimas transformaram amido em glicose e aí o fermento vai transformar a glicose em álcool e gás carbônico. Essa fermentação pode ser feita paralelamente na geladeira, caso a geladeira fique numa temperatura mais alta, 12, 15 graus. Ou ela pode ser feita anteriormente da maturação, ou seja, você vai fazer a massa, fazer a bolinha, vai deixar 12, 15 horas numa temperatura aí de 16 graus no ar-condicionado, ou porque está frio mesmo na tua região. Depois você vai bloquear a 4 graus. Entendam, temperatura, quando se fala de pizza, de panificação, o controle da temperatura é muito importante, porque com o controle da temperatura você tem o controle da evolução, da degradação da massa, tá? E aí, quando você fez uma pré-fermentação inicial, por exemplo, de 12 horas a 16 graus, um exemplo, aí você leva para a geladeira e bloqueia, se for necessário. Como eu disse, tem farinhas que não precisam disso. Como é que eu sei? Eu vou precisar pegar uma ficha técnica da farinha ou bater um papo com alguém que entende e falar: o que você acha? Essa farinha aguenta? Tem farinhas que são fracas, por exemplo, em termos de W. W é um coeficiente que mostra, através de um teste feito através de um gráfico. Quem quiser ver também vai lá no YouTube, coloca alveógrafo de Chopin e aí vai ver essa máquina que demonstra esse gráfico e chega a um denominador comum que é o W, que vai dizer a força da farinha. E aí, se uma farinha, esse W pode variar de 180 a 450, depende da farinha. Se tiver mais próximo de 450, é uma farinha muito forte, portanto tem muito glúten, muita resistência. Se for uma farinha mais fraca, próximo de 180, é muito fraca. Próximo a 300 é médio, é ok, é bom. 280, entre 220 e 300 não precisa de longa fermentação ou longa maturação. No máximo 24 horas já é suficiente, mas 8 em temperatura de 20 graus também já seria suficiente. E a partir daí, se eu tiver um W maior de 330, 350, eu já posso começar a pensar em 24, 48, 72 ou uma biga, um polish anterior, para tirar um resultado melhor. Quando se faz big polish também, a gente está tentando encurtar tempo de geladeira, então não necessariamente precisa voltar para a geladeira. Pode voltar, mas não é obrigatório. Talvez, às vezes, até melhor que não, depende, é relativo, é muito complexo esse mundo. Portanto, eu alonguei pacas porque eu adoro falar, mas é o seguinte: você consegue fazer longa fermentação, longa maturação com qualquer farinha. Quando a gente leva para a geladeira, a gente está tentando bloquear essa farinha, essa massa, né, essa fermentação aí, a gente está tentando bloquear, por isso que a gente coloca menos fermento, inclusive, para que as enzimas possam fazer todo esse processo que eu falei, e depois eu escolho se fazer a fermentação antes, paralelo ou depois. Tudo dá certo. É por isso que é importante estudar, entender os processos, praticar além de tudo, não só ficar em livro, porque o livro ele vai te dar teoria, mas a prática é que vai te tirar as dúvidas, né? Porque você vai ter tato, vai perceber a evolução das coisas e testar. E então você entendeu? Dá para você fazer com qualquer farinha, mas se for uma farinha preparada para isso, melhor. E só para finalizar essa questão,
Tem moinhos que não vão saber te dizer qual é o W porque não fizeram o teste, porque esse alveógrafo de Chopin é caro, ok? Então, você vai ver, vai se basear pelo nível de proteína. Quanto mais proteína tiver a farinha, tendencialmente ela será mais forte, não obrigatoriamente. Porque no glúten, na indicação de proteínas, e nas proteínas que formam o glúten, a gente tem a glutenina e a gliadina. A que dá mais resistência a farinha, ou seja, que é mais ideal para autoidratação e de repente longa maturação, é a farinha que tem um pouco mais de glutenina. A gliadina ela acaba dando absorção, também volume, na verdade, e o que dá resistência é a glutenina. E tem farinhas que às vezes são mais fortes em gliadina e menos em glutenina. Eu sei que eu estou confundindo a cabeça provavelmente, mas é isso, é só para vocês começarem a entender um pouco desse mundo. Então, eu vou olhar para a questão da proteína, ok? Vou olhar para a questão da proteína, mas vou botar água e farinha para ver se ela realmente resiste. Vou botar na geladeira 24, 48 horas e vou ver se ela realmente resiste. Tem farinhas que eu tenho que fazer isso, tá? Porque não tenho ficha técnica, ok? Então vou parar por aqui para não confundir ainda mais. Mas, então, teor de proteína maior, provavelmente é uma farinha mais forte. Teor de proteína menor, provavelmente é uma farinha mais fraca. W maior, uma farinha mais forte, W menor. W maior de 300 começa a ficar forte, W menor que 300 começa a ficar fraca. 300 é um nível mediano. E eu preciso entender. Agora, já vou finalizar, prometo. É que eu me empolgo. Vocês precisam entender assim, para fazer produto bom, eu preciso de matéria-prima boa. Ah, Patrick, mas na minha cidade não chega farinha. Mentira. Hoje tem internet, se eu quiser comprar farinha lá da China, vai chegar na minha casa. Eu comprei a capinha do meu celular da China. Demorou 10 dias, 15 dias no máximo. Então, dá para comprar qualquer coisa da onde você estiver. Basta ter uma internet e se dispor a pagar. Se você vai fazer uma coisa comercial e precisa manter tua ficha técnica baixa, um custo baixo, ok, aí eu concordo, você vai ter que se virar com o que você tem. Mas, se você estudar um pouquinho e se dedicar um pouquinho, você vai achar artimanhas, blends e maneiras de fazer uma boa pizza sem ficar complexando demais. Outra coisa, e agora eu prometo que eu finalizo, não precisa de muita complexidade para fazer uma boa pizza. Precisa saber trabalhar a matéria-prima que se tem à mão, ok? Mais alguma pergunta? Não tem bastante pergunta, vou falar primeiro, tá? Mas isso que você quer dizer para eu falar menos, né? Você quis dizer. A Mari falou, fala menos que tem uma porrada de pergunta. Mas vamos lá. Remo, qual a saída caso a maceira pare de funcionar? De solução emergencial até a solução do problema real. Qual a saída caso a maceira pare de funcionar? Solução emergencial. Chamar alguns amigos fortes ou usar os braços. A saída melhor para fazer uma boa massa sem maceira é o autólise. Para quem não sabe o que é o autólise, é uma pré-mistura de farinha e água que a gente faz anteriormente. Ou seja, se a tua receita vai 5 kg de farinha, 3 litros de água, você vai pegar 3 litros de água, 3 kg de farinha inicial, vai fazer um mingauzão legal com uma colherona lá de bambu ou de madeira ou do que você quiser, e vai mexer isso bem, não vai deixar grumos, vai mexer bem, ou até com as mãos, na verdade. Vai com as mãos, mexe bem, não deixa grumos. E deixa essa pré-mistura parada em um local fresco, de preferência em geladeira se você estiver em lugar quente, por 2 horas, na média, tá? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas na média 2 horas. E aí você pega, depois de 2 horas, você pega o restante da farinha, o sal, o azeite, tudo mais que você vai colocar na tua massa, joga ali, dá uma misturada e começa a dar dobras. Vai dobrando que nem um envelope, virando, dobra, vira, até você perceber que desenvolveu o glúten, ok? Então dá para fazer massa com tranquilidade, dentro de uma baciona grande vai te ajudar a processar tudo isso e o autólise vai encurtar grandemente a tua batida. Inclusive fica a dica para quem tem maceira ruinzinha. Se você tem uma maceira basculante aí que dá trabalho, começa a usar autólise que você vai gostar da brincadeira, ok? Então mistura, pré-mistura antes a mesma quantidade de água e de farinha, pode ser o total da água com a mesma quantidade de farinha. Faz um mingauzão, deixa descansando 2 horas, depois de 2 horas
de preferência em local fresco ou geladeira, depois coloca isso leva o restante dos ingredientes à tua bacia que já está o autólise e mistura um pouco até homogeneizar tudo e começa a dar dobra até você ver que a massa ficou top, ok? E aí o processo restante é a mesma coisa que você já faz. Qual que é a próxima pergunta? Luiz está perguntando por que o sal sempre tem que ir no final das batidas da massa? Porque o sal sempre tem que ir no final das batidas da massa. Não necessariamente em todas as massas, mas quando a gente pede para colocar no final, porque o sal ele ajuda a finalizar o desenvolvimento do glúten, ok? O sal é rico em cálcio e magnésio, por isso que a gente pede também para usar sais integrais, um sal marinho, um sal grosso batido, algum sal que não foi tão refinado, ok? Então o sal ele ajuda a finalizar o desenvolvimento da malha de glúten, reforça a malha de glúten, ok? E com isso, quando eu coloco o sal, a tendência é a massa ficar mais forte logo, tanto é que quem faz longa fermentação, presta atenção nisso, quando você estiver terminando de colocar água, joga o sal, você vai ver que logo a massa ganha ela dá uma reforçada, tá? É visível isso, inclusive. E com isso, se você coloca o sal logo no começo, você vai deixar a massa mais forte, já vai começar a desenvolver muito mais rápido o glúten e vai acabar estressando a massa antes do tempo, ou seja, ela pode até esquentar antes do tempo, sem necessidade. Então, quando eu vou adicionar muitos ingredientes ou muita água, eu primeiro vou desenvolver ela lentamente e vou absorvendo o que eu quero absorver. No final eu jogo o sal para dar essa última selada e essa reforçada na malha de glúten. Tanto é que tem massas com muita hidratação que parece até que está desandando e aí você joga o sal chupa a água excessiva, que inclusive o sal é higroscópico, ou seja, ele absorve água. E aí a massa ganha uma resistência nova e você consegue finalizar a massa sem muita dor de cabeça, ok? Então é por isso, mas não necessariamente, não é obrigatório. Se você vai fazer uma massa de 55% a 60% de hidratação e não vai adicionar água, você vai começar com toda a água já de uma vez e vai bater ali 10, 12 minutos e já vai tirar da maceira, pode botar o sal misturado na água, tá tudo certo, não tem problema, ok? Não precisa, só deixa o sal por final se você vai hidratar mais ou é uma massa, de repente, que você quer adicionar algum outro ingrediente, assim por diante, ok? É por isso. Vamos lá, mais alguma? O Gabriel está perguntando, massa não deu ponto, ficou pegajosa. Como identifico se preciso bater mais minha massa ou já bati demais e danifiquei o glúten? Quem que é o nome dele mesmo? Gabriel. O Gabriel está perguntando, a massa está pegajosa e chata de trabalhar. Como identifico se eu já bati demais ou se ainda falta bater? Bom, primeira coisa, se tua maceira for ruim, vai ser um trabalho difícil, viu, irmão? Sem maldade, eu já tive maceira ruim e é complicado de você identificar, principalmente quando você não tem muita experiência. Quando você tem mais experiência, você já sabe o ponto. Ela só vai bater demais se você já bateu mais do que 10, 15 minutos, aí você sabe, ou seja, tá ali batendo faz um tempão já e não resolve. Ok, bateu demais, provavelmente para e termina nas dobras que é melhor. Tem duas coisas aqui. Uma é a falta de experiência. Tem muita gente que me manda vídeo e diz: minha massa tá pegajosa, olha só, não desenvolveu glúten. E aí pega a massa de qualquer jeito, rasga a massa e fala: olha, não desenvolveu véu. Aí eu respondo: não é que a massa não desenvolveu véu, é você que não sabe pegar na massa, tá? Às vezes acontece, não é maldade, é falta de experiência. A pessoa não tem experiência e acaba pegando a massa de qualquer jeito, puxa, rasga e aí fala que está grudenta ou rasguenta. E às vezes acontece, por exemplo, tem muita massa que eu faço com 60% de hidratação que os meus alunos nos cursos presenciais falam: nossa, que massa grudenta, que massa difícil. Mas é porque eles não têm experiência para o tipo de massa que eu estou fazendo. Mesmo sendo uma hidratação relativamente baixa, para quem não tem experiência, é um pouco estranho quando a gente desenvolve o glúten ao extremo, para ela ficar bem elástica, ela acaba ficando um pouco mais grudenta mesmo. Então, o que eu te aconselho, quando você estiver na dúvida, joga uma poeira de farinha na bancada, pouquinho, não muito, bota essa massa na bancada e vai dando dobra. Se ela ganhar estrutura, é porque a maceira não estava resolvendo a questão e é porque, de repente, você não está conseguindo entender ela no toque, se você ainda não tem muita experiência, tá? Se você já tem experiência e mesmo assim a massa está ficando colenta e pegajosa, pode ser a farinha
e pode ser a maceira que realmente não é tão efetiva. Aí eu te diria, começa o processo na maceira e termina nas dobras. Ou usa o processo de autólise que eu falei aí no começo, que também vai ajudar a encurtar o tempo de batida e a melhorar o desenvolvimento do glúten, ok? Toda vez que tiver com dúvida se está muito... se não está desenvolvendo porque está muito pegajosa, joga uma poeirinha de farinha na bancada ou até um pouco d'água se não quiser colocar mais farinha, mas com a farinha é mais fácil. Joga uma poeira, um pouquinho de farinha e vai dando dobra, tá? Aquelas dobras que eu ensino de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, dependendo da quantidade de fermento. Quanto mais fermento, mais rápido você faz essas dobras. E aí ela vai ganhando estrutura, tá? É isso, basicamente. Eu espero ter ajudado aí nessa questão. Mais alguma pergunta? O Silvano pergunta, dá para fazer biga na mão? Silvano pergunta, dá para fazer biga na mão? Silvano, dá, cara, mas dá trabalho. Eu te aconselho a fazer polish na mão, tá? Ou fazer um direto com 48, 72 horas se a farinha aguentar. Qual que é o problema da biga? É a segunda sova. A primeira sova é fácil, porque a biga é só misturar, não deixar a farinha seca sobrando, só mistura, depois põe na caixa e deixa 18 horas a 18 graus ou 5, 6 horas a 25 graus, depois leva para a geladeira, depende, tem várias maneiras de fazer. Para quem não sabe o que é biga, biga é um pré-fermento sólido feito em média com 45% de hidratação inicial e fermento. Então é 1 kg de farinha, 45% de água, ou seja, 450 gramas de água na média, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da farinha, de 1 a 5 gramas de fermento, dependendo da farinha, dependendo da temperatura, dependendo de um monte de coisas, e aí você deixa isso pré-fermentando algumas horas. O clássico é 18 horas a 18 graus, temperatura controlada. E aí depois você finaliza no segundo dia, adicionando mais farinha ou não, depende da técnica que você está usando. E aí você finaliza. O problema de fazer isso na mão é a segunda sova. Se você tiver os braços fortes, irmão, vai fundo, dá trabalho, mas dá para fazer. Só mistura bem na primeira sova, ou seja, não desenvolve glúten, mas não deixa a farinha seca, tá? Mistura até absorver toda a farinha, depois qualquer coisa rasga, se ela virar uma bolinha, dá uma rasgada na massa para jogar na caixa. E no segundo dia, força no braço e vai, porque vai dar trabalho para você quebrar o glúten que já desenvolveu com ela parada, né? Porque quando a massa fica parada, ela desenvolve um pouco do glúten. Então vai dar trabalho para você quebrar esse glúten e reabsorver de novo. Mas se você fizer uma biga 50%, ou seja, fazer 500 gramas de biga no primeiro dia, 500 gramas de farinha, né? Transformar em biga no primeiro dia e no segundo dia vir com mais 500 gramas de farinha e mais um pouco de água, fica ainda mais fácil. Aí dá para fazer. Mas dá trabalho, é isso que eu estou querendo dizer. É melhor fazer um polish, se você ainda não fez. Se tiver com muita vontade de fazer a biga, só se prepara para sovar, porque vai demorar um pouquinho. Mas dá para fazer. Que mais? Tiago pergunta, qual a porcentagem de extrato de malte líquido que você indicaria para cada quilo de farinha? Qual a porcentagem de extrato de malte líquido que eu indicaria? É muito relativo, depende da farinha também que você está usando. Tudo eu falo que depende, pessoal, porque é relativo à qualidade da matéria-prima, ok? Mas, na média, 0,5%, ou seja, 5 gramas de malte já pode ser mais do que suficiente. Eu usei um extrato de malte lá na França que 2 gramas para 1 quilo já eram mais do que suficiente. Então depende também da potência enzimática do malte, tá? Então, na média, 2, 3, 5 gramas. Faz um teste começando com 2 graminhas só para ver o que você acha por quilo de farinha, depois se necessário vai para 3 e assim por diante. Tudo isso é muito ajuste fino, tá? É por isso que quem trabalha com isso, como no meu caso, faz teste quase todo dia, porque é muito relativo a muitas variáveis. Então, é isso, mais ou menos isso. Alguma? Roger pergunta, para 1 quilo de farinha, qual a proporção do polish você indica? Para 1 kg de farinha, qual a proporção do polish que eu indico? Eu gosto de fazer assim, se eu vou colocar 60% de hidratação total na massa, eu faço 600 gramas de água, 600 gramas de farinha e 1 grama de fermento mais ou menos. Deixo esse polish aí a 18 graus por umas 20 horas mais ou menos. Aí depois no dia seguinte eu coloco o restante dos 400 gramas de farinha, o sal e o que mais eu quiser colocar na minha massa.
E aí eu finalizo a massa, dessa forma mais ou menos. Se eu vou fazer uma hidratação de 70, por exemplo, eu deixo esses 100 graminhas final para o segundo dia, adiciono junto com a farinha devagar ali para conseguir melhorar, para conseguir desenvolver bem o glúten. E no primeiro dia começo geralmente com 600 gramas de água, 600 de farinha e 1 grama de fermento mais ou menos. Mais alguma pergunta? O Padad pergunta, você coloca açúcar no molho de tomate para macarrão? Padad, eu não coloco açúcar no molho de tomate para macarrão. É verdade que o tomate brasileiro é um pouco mais ácido do que o tomate italiano. Lá na Itália os tomates são tops. Uma pena a gente ainda não ter... eu acho que a gente já até tem tomates no Brasil bons, né? Bons em termos de doçura, né? Que parece que tem até um termo que se fala que é Brix, eu não lembro se quanto mais alto mais doce, mas é uma coisa assim. Então, nem todo tomate no Brasil é doce, né? Então, para isso, a gente acaba querendo colocar um açúcar e tal. Quando necessário, quando muito necessário, eu gosto de colocar uma colher de mel, porque o mel ele tem uma potência dosificante bastante grande, então eu não preciso colocar muito. Eu coloco só um pouquinho de mel e tento corrigir a acidez. Mas eu tento escolher o melhor tomate possível para molho, né? E cozinhar, se for para macarrão, cozinhar bastante ele, porque aí ele vai adocicando. Posso colocar também tipo cenoura, um pedacinho de beterraba, algum vegetal doce, né? Que vá trazer essa doçura ao invés de adicionar açúcar, ok? Mas às vezes coloco sim um pouco de mel, mas muito raramente, eu vou ser sincero. Eu prefiro escolher um tomate bem maduro e utilizar a técnica do bolonhesa lá, se necessário, colocar um pouco de tomate ralado, de cenoura ralada ou beterraba ralada, alguma coisa que vai trazer a doçura para o molho ali. A Isabela pergunta, qual o problema de usar macera basculante para massas de pizza? Hidratação de 60%. Ela bate de uma maneira errada. Você pode, por favor, explicar sobre macera? Obrigada. Como é que é o nome dela? Isabela. Isabela, não há problema algum, tá? Ela perguntou se vocês não ouviram, qual o problema de usar macera basculante para massa de pizza. No final das contas, não há problema algum. O problema é que quando você começa a ter um nível técnico e de exigência maior, a macera basculante não atende. Ela não faz o que uma macera espiral faz, ou seja... Quando eu vou usar uma técnica de biga, por exemplo, que o glúten já está um pouco degradado, não pode bater muito, eu preciso de velocidade, eu preciso de agilidade na batida, eu posso acabar esquentando demais a massa. Uma coisa importante também, quando a gente trabalha com fermento, quando a gente trabalha com pizza, a gente trabalha com fermento. Fermento é vivo, certo? E ele começa a fermentar com calor. O fermento gosta de temperaturas de 20 a 30 graus. Então, se eu estou numa macera ruim e a basculante, infelizmente, é uma macera mal construída, eu acabo batendo demais essa massa, acabo esquentando a massa, acabo atropelando os processos de fermentação, acelerando os processos de fermentação, e tudo isso atrapalha o resultado final, porque o meu nível de exigência é alto, né? Mas, assim, eu já trabalhei com macera basculante, eu já tive maceras de baixa qualidade quando eu não tinha condições de investir em maceras melhores, mas eu fui percebendo que conforme eu quero crescer na profissão, ou ter mais sucesso, ou melhorar o meu produto, eu preciso de maquinários, ou de técnicas, ou de entendimento melhor. É por isso que então eu vou estudando, vou buscando. As maceiras, e mesmo macera espiral, tá? Não se iluda, tem muita macera espiral ruim no mercado. Eu não vou falar marcas, porque eu não gosto de ficar falando mal de marcas, mas tem muita macera ruim no mercado, que mesmo sendo espiral, por exemplo, também não serve para muita coisa, tá? Falando no nível de exigência que eu tenho hoje, exigência de resultado, né? Portanto, maceiras espirais ou aquela bratia tufante que tem 2 braços ou as melhores maceiras que a gente tem no mercado, elas vão te ajudar a ter resultados mais excelentes, mas nada impede de você usar uma basculante ou uma rápida no começo até você ter possibilidade de fazer um investimento maior. Outra coisa que é importante é o seguinte:
maceiras, fornos, tudo que é de baixo custo, né, geralmente é feito com matéria-prima de baixo custo. Com isso, a qualidade do produto é de baixo custo. Então, por exemplo, eu conheço maceiras basculantes de amigos aí que compraram, depois de 6 meses está vazando água porque a solda não é bem feita. A engrenagem começa a soltar óleo, graxa na massa, porque não é bem construído, porque é tudo de plástico. Então, é por isso também, apesar da questão técnica da maceira, eu não aconselho a comprar maceiras muito baratas, porque uma maceira boa hoje, de qualidade, dependendo do tamanho, vai partir aí de 8, 9 mil reais uma maceira boa, mas ela vai te durar no mínimo 5, 10 anos, sem te dar muita dor de cabeça. E se te der dor de cabeça, as empresas que fazem produtos de maior qualidade têm maior interesse em manter o nome, né, em manter o contato com o cliente bom ali, eles vão fazer uma manutenção, vão te ajudar. Maceiras de baixo custo, dificilmente acontece isso, até porque é natural quebrar. Mas, tecnicamente falando, já termina esse discurso do investimento. Tecnicamente falando, a maceira espiral é melhor porque ela desenvolve melhor a massa, com menos tempo de batida, e para massas mais hidratadas ou mais complexas, como as massas feitas com pré-fermentos ou com farinhas importadas, elas são mais ágeis, não esquentam a minha massa, ou esquentam menos, né? E agilizam o processo. Tem alguns processos que inclusive eu ensino nos meus cursos, que se não for maceira espiral não dá para fazer. E se não for maceira com velocidades, com mais velocidades também não dá para fazer. Como a questão da autohidratação, dá para fazer se você tiver técnica com qualquer maceira, mas as maceiras com mais velocidade são mais ágeis em desenvolver as massas de autohidratação. Voltando ao discurso de investimento, às vezes vale investir 9, 10, 15 mil numa maceira que vai te durar 5, 10, 20 anos, dependendo da maneira como você usa a maceira, do que comprar uma de 2 mil a cada ano, né? Porque nesse curso mesmo eu encontrei um amigo no último curso, um aluno que acabou virando amigo no último curso, que me disse: Patrick, eu já troquei em 2 anos 3 maceiras basculantes. E aí ele gastou acho que 6 mil reais em cada uma, porque ele compra daquelas grandes. Já gastei 24 mil. Se eu tivesse investido 24 mil numa maceira espiral, eu ainda teria maceira, entende? Então é um pouco isso também, a questão de um investimento de longo prazo, um investimento com maior inteligência. Sei que às vezes no começo não é possível, ok? Começa com o que você tiver, com o que for possível para você, mas assim que possível, faça investimentos com maior assertividade, ok? Outra coisa, todo equipamento que você for comprar, respeite os limites do equipamento. Eu vejo pessoas que compram maceiras de 25 litros total, ou seja, de 25 quilos de massa total, e aí coloca 20 quilos só de farinha, mais 10 de água, mais não sei o que, vai para 30, 32 quilos de massa, e aí depois reclama que a maceira quebrou. Meu amigo, meu palhozinho aqui marca 200 no velocímetro. Se eu pegar a Dutra aqui e tuchar 200 por meia hora, vou estourar o motor, entende? Primeiro que não vai nem chegar, mas se na descida eu conseguir fazer isso, vou estourar o motor. E com a maceira é a mesma coisa, ok? Respeitem os limites dos equipamentos. Espero ter respondido aí a tua pergunta. Mais alguma? Então, a Ed acabou de fazer a pergunta assim: qual a melhor maceira do Brasil? Qual a melhor maceira do Brasil? Depende, é muito relativo, tá? Depende de quanto você tem para investir. Mas hoje eu gosto muito da FAMAG, que inclusive visitei hoje, pelo custo-benefício, tá? Ou seja, é uma maceira ótima, com um custo-benefício ótimo, no meu ponto de vista, que vai te deixar satisfeito com um custo-benefício, com um investimento médio Brasil, né? Falando de Brasil. Agora, a Remac também é muito top, no meu ponto de vista, só que também é um nível de investimento médio. Vou dar um exemplo. A gente tem maceiras no Brasil, na casa aí de 6, 8 mil reais, vamos falar de maceira de 25 litros, tá? Na casa de 6, 8 mil reais, que eu não compraria e não indicaria porque vai quebrar rápido. Ou vai enferrujar, ou vai estourar alguma engrenagem, ou vai dar algum problema. Tem maceiras como a da FAMAG e a da Remac que estão ali no nível médio de investimento e com uma qualidade, no meu ponto de vista, maior do que o valor de investimento.
mas que estão ali no meio do caminho, questão de investimento, e tem maceiras top, aí como a da Ferneto, por exemplo, que é fantástica, só que você vai pagar, tô chutando, não sei, mas uns 50, 60 mil provavelmente, ou menos, não sei, mas é o dobro ou o triplo do preço de uma Famag ou de uma Remac, que se justifica, uma puta de uma maceira boa, só que é um investimento muito mais alto, ok? Hoje, se eu quisesse investir numa maceira top, e tivesse o dinheiro para investir numa maceira de maior valor agregado, eu pegaria uma Ferneto. Mas eu aconselho uma Famag e uma Remac que estão num nível de qualidade muito bom, por um preço bastante mais acessível, numa de 25 litros, na casa de uns 16, 18 mil reais. Eu não sei valores exatos, porque infelizmente hoje em dia está tudo meio que mudando o preço várias vezes ao ano, então eu não quero falar besteira. E a Ferneto, acho que eu exagerei, mas a de 25 litros está na casa, se eu não me engano, de 45 mil, tá? Mais ou menos assim. E deve ter mais caras ainda, é que eu não fico pesquisando muito porque eu vivo a minha realidade. Eu hoje não teria condição de investir numa Ferneto, por exemplo, se eu fosse abrir um negócio, tá? Mas assim, se vocês quiserem pegar o melhor do Brasil e investir para abrir uma padaria, pode preparar uns 2 milhões de reais aí que abre uma padaria legal. Tem forno e maceira de investimentos altos aí, que óbvio, às vezes valem o que cobram. Ok? Mais alguma pergunta? Mais um monte. O Ricardo está perguntando como evitar as bolhas em excesso na borda que acabam queimando. Como evitar as bolhas em excesso na borda que acabam queimando? Tá, isso é uma pergunta interessante que muita gente me faz também. Ricardo, se a gente está hidratando demais, a gente está buscando bolhas, né? Existem vários tipos de bolhas, tá? Existe a bolha de má fermentação, ou seja, que a massa não fermentou, então a bolha densa, pesada e preta, né? De queimado, né? Então, essa não é uma bolha desejada, mas essa é uma bolha que indica que a massa não foi bem fermentada, tá? Repito, aquela história do começo, a massa pode ter ficado 24, 48, 72 horas na geladeira, isso não quer dizer nada, tá? O que quer dizer é se ela fez uma boa maturação nesse tempo todo, e se ela vai também, se ela fermentou bem também, tá? Porque de nada adianta ficar... Outra coisa, a maturação, quando eu falo de maturação em geladeira, eu indico que fique de 5 a 12 graus na média. A média boa, para mim, é 8 graus. Se ficar numa geladeira, numa cervejeira a -2, congelou, as enzimas dormem e não acontece nada, ok? Então, prestem atenção na temperatura da geladeira. A temperatura de maturação boa é na casa de 8 graus, na média. Mais quente pode ocorrer uma fermentação paralela, mais frio pode não ocorrer nada. Então, essas bolhas que eu estou dizendo que são umas bolhas grandes e pretas e que deixa a massa com sabor de queimado e uma mastigação densa, é porque não fermentou, tá? Não fermentou corretamente, o processo foi mal feito. Agora, se é uma bolha de boa fermentação, aquela bolha de ar grande, assim, a gente busca um pouco isso, né? O que você pode fazer é estourar essas bolhas antes de ir para o forno. Eu, quando eu abro a pizza, inclusive a live que eu vou postar amanhã que eu fiz com o Rogério de Dracares, eu estourei um monte de bolha antes de mandar para o forno, porque são bolhas finas que eu sei que se forem para o forno daquele jeito, com a expansão das bolhas, com o calor, elas vão queimar, então eu estouro antes de entrar no forno. Uma coisa que dá para fazer é assar em menor temperatura, porque também um mito que está se criando, tem vários mitos no mercado hoje, né? Mas um grande mito é que a pizza precisa ser assada com 420 graus, 450 graus. Mentira, a pizza tem vários tipos de pizza que podem ser assada desde 250 graus até 490, depende. É relativo ao tipo de pizza que você está fazendo, ok? Abaixar um pouco a temperatura do forno também pode ajudar no aparecimento de bolhas menores, ou seja, numa caramelização mais lenta. Com isso, o ponto... Porque eu falei da reação de Maillard antes, né? E tem a questão do grau de
de caramelização. O que eu gosto de chegar é o tostado, que é um ponto antes do carbonizado, né? do queimado. Então, depois que eu chego no tostado, se eu ultrapassar isso, eu vou acabar queimando, vou acabar carbonizando a massa da pizza. E aí sim é um problema, porque vai amargar e não vai ficar tão gostoso, certo? É a mesma coisa quando a gente carameliza um açúcar na panela, a gente vai condensando aquela cor, vai deixando cada vez mais escuro até chegar no caramelo. Se você passar disso, queima, e aí fica um sabor amargo, ok? Então é mais ou menos a mesma ideia. Portanto, se você abaixar um pouco a temperatura do seu forno, você vai ter mais tempo para observar essa caramelização acontecendo e vai tirar antes do tempo, antes de queimar, ok? Se está sendo mesmo um queimado porque a malha está muito fina da bolha, aí estoura as bolhas antes de levar para o forno. E uma terceira opção é diminui a hidratação, que as bolhas vão diminuir também, ok? Se você não quer, se o cliente está reclamando, diminui um pouquinho da hidratação, que a massa vai ficar um pouquinho mais densa, né? Mais pesada, portanto vai ter menos formação de bolhas, com isso vai ter menos bolhas queimadinhas, ok? Então presta atenção em tudo isso que eu falei, dá uma olhada se é alguma dessas opções e corrige isso aí, ou melhorando a fermentação, ou diminuindo um pouco a temperatura do forno, ou diminuindo um pouco a hidratação e assim por diante. Tem várias coisas que dá para fazer, só precisa entender onde você quer chegar, tá bom? Mais alguma pergunta? O Rio está perguntando qual a temperatura ideal para maturação em geladeira? Eu já acabei de responder. Qual a temperatura ideal para maturação em geladeira? No meu ver, é de 8 graus, tá? É de 5 a 12 na média, no meu ver, de 8. Mas é uma opinião minha, pode ser que tem quem fale diferente. Eu sei que minha jaqueta tá enchendo o saco, mas vocês viram que jaqueta bonita que eu ganhei hoje, do Queijos Rony aqui, ó? Não precisa nem segurar, é só Não? dobrar aqui, ó. Dobrar aqui, tá bom. Que é isso aqui, ó. Legal, entendi. Vocês viram que bacana a minha jaqueta do Queijos Rony? Para quem não conhece, Queijos Rony é lá no Mercado Municipal de São Paulo, mas eles são do interior, né? Eles produzem em São Miguel, da onde, amor? Ai, não lembro. É perto de Minas. Em São Paulo, mas é perto de Minas. Eu não lembro o nome da cidade. E eu pedi um pouco de manteiga e de queijos hoje, porque eu vou fazer um panetone, um croissant e alguns testes essa semana de pizza para o curso da semana que vem. E aí eles me mandaram essa belíssima jaqueta aqui, além dos meus queijos maravilhosos. Mandaram uma novidade que é a manteiga de flor de sal, com flor de sal, e um caciocavallo defumado. Para quem nunca viu, aí é lançamento. Eles mandaram um pouco para eu experimentar. Vou experimentar e depois falo para vocês, ok? Obrigado, Rony, e para quem não conhece, vale conhecer. Obrigado, Rafa. Mais alguma pergunta aí? Sim, o Renato pergunta: temperatura da puntata na geladeira e ao bolear após 12 horas, temperatura ideal na geladeira. Você já respondeu também. Ok, mas vamos repetir, porque assim, como é que é o nome dele? Renato. Renato pergunta qual a temperatura da puntata. Pessoal, para quem não sabe, puntata é simplesmente descanso, ok? A temperatura do descanso da massa em geladeira depende do que você está buscando, depende do resultado e da farinha que você está usando. Mas, no geral, quando eu levo em geladeira, eu levo para 8 graus. E o final da pergunta, como é que é? Temperatura 12 horas e ao bolear após 12 horas, a temperatura ideal na geladeira de novo. E ao bolear, qual a temperatura ideal? Então, é muito relativo ao que você está buscando e a farinha que você tem à disposição. Mas, na média, quando eu levo para a geladeira, eu levo a 8 graus. É isso, mais ou menos. Se eu quero fazer uma maturação paralela à fermentação lenta e numa temperatura controlada, por exemplo, eu estou pegando uma farinha W220, baixo, que eu não quero fazer longo tempo. Eu quero fazer aí, vou acordar de manhã antes de trabalhar, vou bater minha massa e bolear, e aí vou deixar até a noite para os meus amigos chegarem à noite, ou na minha pizzaria, eu quero usar na minha pizzaria, vou fazer aí com 12 horas. Eu vou deixar numa temperatura controlada de mais ou menos 16 a 18 graus.
tá? Se eu quero fazer uma brincadeira aí, porque eu estou trabalhando com fermento natural, eu quero deixar partir a fermentação umas 8 horas aí no bloco, no descanso, no que você chamou de puntata, no que os italianos chamam de puntata, de 12 horas no bloco. Mas eu não quero que a massa fermente muito, eu vou deixar ela a 12 graus mais ou menos, para fermentar lentamente, para começar para fazer uma pré-fermentação bem básica aí, para não ganhar muita estrutura, para não ficar muito rígida, né? E então aí eu escolho uma temperatura mais baixa, ou seja, é tudo muito relativo, dependendo da técnica que eu estou usando, dependendo da farinha que eu estou usando, dependendo do resultado final que eu quero chegar, né? Para quem está começando agora, ou para quem já está um pouco no meio do caminho, mas ainda está querendo entender, pessoal, existem infinitos caminhos para chegar numa massa boa, ok? É tudo muito relativo à matéria-prima que você tem e à estrutura que você tem para fazer isso, né? Estrutura que eu digo física de geladeira, de armário de fermentação e tudo mais. Então, é isso. Depende de onde você quer chegar. Que mais? A Isabela pergunta, bolear a massa antes ou depois da maturação? A Isabela pergunta, bolear a massa antes ou depois da maturação? Isabela, ótima pergunta. Como eu acabei de dizer, existem infinitos caminhos para chegar lá. A questão depende do que você está buscando, ou seja, cuidado com... Se a gente está falando de pizza clássica, ou seja, pizza redonda com borda alta, essa pizza clássica que a gente está acostumado, estilo napolitana ou italiana e assim por diante, é importante que ela não fermente muito, e quando eu falo de fermentação, eu estou falando de ganho de volume. É importante que ela não fermente muito quando está no bloco. Por quê? Não sei, para quem faz pão sabe disso. Quando você faz pão, geralmente você deixa dar uma pré-fermentada no bloco para ganhar estrutura, porque quando fermenta, ela ganha parede, né? Ela ganha estrutura. Essas bolhas de ar vão criar uns entrelaçamentos que vão dar estrutura à massa. E se isso acontece na pizza, se esse ganho de estrutura porque a massa pré-fermentou, eu acabo ganhando resistência. E na hora de abrir a massa, isso me atrapalha, tá? Principalmente se eu vou abrir na mão. E principalmente se eu estou falando de pizza clássica, numa pizzaria que eu preciso de agilidade. Nada impede de fazer uma pré-fermentação no bloco, isso também é possível, mas geralmente a gente não deixa fermentar em ganho de volume na primeira fermentação para não atrapalhar, para não ganhar estrutura, rigidez e não atrapalhar na abertura final. Mas se você quer fazer uma maturação mais longa em bloco, deixa numa temperatura um pouquinho mais baixa, de 5, 6, 8 graus, como eu disse, para que ela não fermente. E aí tem outra coisa, quando eu estou falando de 5, 8 graus, eu estou falando de temperatura de massa. Porque de nada adianta eu pego o meu termômetro lá, bato na parede da geladeira, tá 8 graus. Mas aí você pega um presunto que está lá dentro, enfia o termômetro e ele está a 15, porque está muito calor fora, certo? Ou a geladeira está entupida de coisa dentro, isso acontece muito em pizzaria, né? Que aí você compra uma geladeira só para massa, só que aí tem 800 kg de mussarela, presunto, calabresa e um espacinho para 2 caixas de massa, né? E aí é claro que a temperatura vai estar mais quente do que está marcando no termômetro. Quando eu falo de 8 graus, eu estou falando de temperatura de massa. Uma coisa importante, quanto tempo minha massa vai levar para chegar a esses 8 graus? É por isso que me fizeram uma pergunta no começo, me perguntando de maceira, né? É por isso que eu não posso deixar minha massa esquentar muito. Em locais muito quentes, o que eu indico é tirar a massa da maceira na casa dos 20 graus. É por isso que a gente usa água extremamente gelada e maceira de qualidade, ok? Porque se eu tenho uma maceira de qualidade que não esquenta a minha massa, eu não vou precisar colocar gelo, eu não vou precisar colocar, ou no máximo vou misturar gelo em água, deixar derreter um pouco e colocar na minha maceira para que a minha massa saia fresca,
fresca, média de 20, 23 graus da maceira. Porque depois que eu tirei ela da maceira, aí eu quero levar ela para a geladeira para fazer um descanso ou uma puntata, como os italianos dizem, em bloco, eu não quero que ela fermente para que ela não ganhe estrutura, para que ela não fique rígida, né? Depois na abertura ou até no boleamento. Portanto, ela tem que cair logo de 20 para 8. E se eu bati muito ou usei água a temperatura ambiente, não prestei atenção na água e tirei a maceira a 33 graus, tirei a massa da maceira a 33 graus da maceira, até chegar a 8 vai fermentar. E eu não quero que isso aconteça. Então prestem atenção nesse detalhe, ok? É por isso que a gente pede para controlar a temperatura na batida de massa. E é por isso que a gente escolhe maceiras de alta qualidade, para não ter que esquentar a massa na batida, porque maceira ruim demora para bater e bate, e não consegue desenvolver, ok? Então, se eu fosse deixar numa temperatura mais alta, se eu fosse deixar mais tempo no bloco, eu prestaria atenção na temperatura da minha massa, na maceira, máximo 20, 22, 23 graus. E a minha geladeira tem que ser boa, exclusiva de preferência para a minha massa. Porque se ela estiver entupida de coisas dentro, vai demorar a chegar, a minha massa vai demorar a baixar de temperatura e às vezes nem vai baixar. Porque está muito calor fora, a geladeira está entupida de coisa, neguinho abre toda hora para pegar presunto, queijo, calabresa e a geladeira não baixa de temperatura, ok? Então prestem atenção, respeitem a vossa massa e os vossos métodos. Eu, quando dou consultoria, peço uma geladeira exclusiva e ainda coloco um cadeado. Ninguém vai abrir a não ser o pizzaiolo, ok? Uma questão de respeito com a massa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pergunta a Isabela, bolhar a massa antes ou depois? Eu acabei de responder. Então é relativo, pode bolhar antes ou depois, mas não pode deixar fermentar antes. Falando de pizza clássica, tem pizzas que você precisa deixar fermentar, como uma pizza romana, uma pizza em telha, uma focaccia, você precisa deixar fermentar. Mas isso vai ser assunto para uma outra live para não confundir. Falando de pizza clássica, pizza redonda com bordinha alveolada, eu não gosto de deixar fermentar a massa. E se deixo, existem técnicas que eu deixo, eu trabalho essa massa novamente para realinhar o glúten, para expulsar, fazer o que os americanos chamam de degas, né? Eu gosto dessas, apesar de achar que confunde, eu acho bonito, né? A gente usa essas nomenclaturas americanizadas ou italianizadas, e o degas seria tirar o gás de dentro da massa, né? Então, se por um acaso ela fermentou demais, ganhou muita estrutura, eu vou fazer esta expulsão de gases através de processos, ou de expulsar com a mão mesmo, fechar ela bem fechada, ou de jogar na maceira e bater de novo, ou existem vários processos para isso, ok? Mas é muita coisa, pessoal. O mundo da pizza é muito... Assim, eu estou no mundo da pizza há mais de 20 anos, e eu estou comprando livros novos agora que me ensinam coisas incríveis e eu percebo que eu não sei nada. Então, é estudar de contínuo. Isso não só no mundo da pizza. A gente precisa estudar de contínuo em todas as áreas de interesse, porque a evolução é contínua, ok? Próxima pergunta, eu estava lendo aí. Eu li a da Isabela, a última, e agora falta uma do Ederson, né? Qual a sugestão de forno para usar em casa? Qual a sugestão de forno para usar em casa? Querido Ederson, depende do nível de investimento que você quer fazer, ok? Um exemplo que eu achei ótimo em termos de custo-benefício e resultado foi o Dracarys que eu testei esse final de semana. O Dracarys Nero está na casa até o final de setembro, se eu não me engano, que eu ouvi o Rogério falar, de R$ 2.500. É um forno que exige somente um botijão de gás e faz uma pizza clássica incrível, ok? Quando eu chamo pizza clássica, eu estou dizendo daquela pizza estilo napolitana, estilo italiana, com bordinha alta e alveolada. Se você quer fazer outros tipos de pizza, ou até pão junto, eu indico o La Roide, só que aí a gente já vai para casa de 9, 10 mil reais, tá?
é top. Falando no V400, que é o que eu tenho, que você pode fazer pizza e pão. Se você quer um menorzinho, acho que está na casa de 3.900, que é o La Roy de Gourmet, mas aí só faz pizza, mas também faz muito bem. Se você quer uma coisa só para brincar, só para tirar um barato e ir com a família e tal, você pode pegar um Stone Inbox, mas aí o Stone Inbox vai precisar de uma boca de fogão, tá? Porque ele é uma caixinha quadrada, pensada para isso, estudada para isso, uma caixa de inox, que você vai colocar o fogo embaixo da pedra, a pedra vai estar aqui, você bota o fogo embaixo da pedra, tem que ser um fogo potente, essa pedra vai esquentar, vai distribuir o calor, porque ele foi pensado para a distribuição de calor, e aí você vai brincar. Tem vídeo meu no YouTube com o Stone Inbox, se você quiser ver. Vai lá, Patrick Catapano, Stone, S-T-O-N-E, I-N, Box, tá? E aí vê o vídeo lá, dá para brincar legal. O Dracarys, eu vou postar um vídeo amanhã cedo, mas tem lá, vai lá no Dracarys Artesanal, já tem os vídeos lá que a gente fez esse final de semana, na minha página também já tem alguma coisa para você ver o Dracarys. Top, eu achei justo o investimento, 2.500 e o resultado é top, ok? Eu acho que esses 3 inicialmente para você brincar são fornos bons, um custo-benefício bom. O La Roy é um pouco mais alto, mas aí a gente está falando de outro tipo de tecnologia, um forno que custa mais até para produzir, tá? Mas vale super a pena. E eu acho que no momento o que me vem à cabeça são esses 3 que eu indicaria para fazer pizza em casa. São esteticamente bonitos e funcionais. Estão perguntando, amor, depois desse curso de setembro, se vai ter outro? Pessoal, pergunta, depois desse curso de setembro, se vai ter outros? Eu pretendo, se tudo der certo, porque eu tenho vivido cada vez mais o dia, né? O dia de hoje, não dá pra gente saber mais o dia de amanhã. Eu pretendo fazer todo começo de mês, geralmente na primeira semana de mês em São Paulo, tá? Porque é onde eu moro, é mais prático para mim. Quando eu vou dar curso, eu preciso de uma cozinha com estrutura, então não dá para dar curso em qualquer lugar. Aqui em São Paulo eu tenho uma boa estrutura lá no Compizza. Portanto, eu tenho dado aulas em São Paulo todo começo de mês no Compizza e também na Remac. Eu tenho dado aulas lá. Então, em outubro... Se alguém quiser, é 4, 5 e 6 de outubro. Outubro é 4, 5 e 6. Ainda temos umas 7 vagas, ou 6 vagas, mais ou menos. Já tem uns 2, 3 inscritos. Um pouquinho menos. Deve ter ainda umas 5 vagas, que a gente ainda não divulgou muito. E já tem uns 4, 5 inscritos. A gente coloca no máximo 10, o espaço é grande. Então é isso, 4, 5 e 6 de outubro. Em novembro a gente não tem a data, mas provavelmente vai ser a primeira semana. Como eu disse, em outubro eu estou indo para Salvador. Em novembro eu estou indo para o Sul, Santa Catarina e Caxias do Sul. Ainda não tenho datas, em breve, e vai ser no final do mês, o de outubro e o de novembro, ok? Se alguém quiser mais informações, chama inbox. Mais alguma pergunta? Tem algumas pessoas perguntando do forno paulistano, se é bom. Pessoal, perguntando de forno paulistano. O forno paulistano, pessoal, ele é um bom forno em termos de cocção, de assamento da pizza, né? O único problema, no meu ver, do forno paulistano é que ele não tem um bom isolamento. Então ele acaba se tornando um pouco perigoso de você se queimar, se tiver uma criança, que nem o Ederson, quem foi que perguntou do forno para casa? Bom, você que perguntou do forno para casa, desculpa, é que muitos nomes eu acabo esquecendo. O forno paulistano pode ser um pouco perigoso para casa, porque se tiver a criançada do lado encostou nele, ele pode estar quente demais a tampa. Então, isso não quer dizer que seja um forno ruim. Ele é um forno ok, funcional, mas... Para começar, mas no meu ver, no meu entendimento, eu ficaria com o Dracarys, que é muito mais bem isolado, o investimento é um pouco maior e é esteticamente muito mais bonito, inclusive, tá? Mas tá tudo certo com o paulistano, muitos alunos têm, é muito legal. Profissionalmente falando, ele é menos problemático, porque aí o profissional presta mais atenção, mas mesmo assim, às vezes pode acabar, se não tomar cuidado na tampa, porque a tampa esquenta muito. O isolamento dele é um pouco menos efetivo, mas muitos alunos fazem pizzas fantásticas também no paulistano, ok? O Rafael está perguntando o que você acha de fornos esteira. Rafael me perguntando o que eu acho de fornos esteira. Rafael, eu acho fornos esteira... Aliás, eu acho todos os fornos, todas as farinhas, todas as maceiras
boas, desde que a pessoa tenha técnica e saiba usar. Agora, tem algumas marcas que eu não indico porque eu não gosto da qualidade. Assim, eu não gosto de equipamento que eu tenho que ficar me adaptando, né? Que eu tenho que ficar dando uma de MacGyver, colocando uma chave de fenda para a porta ficar aberta ou várias coisas, né? Ou seja, eu não gosto de equipamento que eu tenho que me adaptar a ele. É o contrário, o equipamento que tem que se adaptar a mim. Se o equipamento é bom, ele tem que fazer o que eu preciso, né? Então, forno-esteira é muito bom, dependendo de marcas. As marcas que eu indico são Pietro Fornos, Tupazzi, J-Jack, Middleby, das que eu conheço, tá? Pode ter marcas que eu não estou falando que eu não conheço. Remac, só que o Remac é elétrico. E essas são as que eu conheço, que eu lembro e que eu indicaria, ok? Qualquer forno, por exemplo, o pessoal fala, forno de lastro é bom. Não, pera. Tem forno de lastro que é uma porcaria. Então, depende, é muito relativo. O forno esteira é bom se o forno for bom, ou seja, se for bem construído. Dá para fazer uma belíssima pizza em forno esteira, sim, se o forno for bom. Mais alguma pergunta? Tem sim. A Adri pergunta, a partir de quantos quilos de massa por dia ou por semana vale a pena investir numa maceira para sair do braçal? A partir de quantos quilos de massa por dia vale a pena investir numa maceira? Adri perguntando. Adri, assim, se você está começando, o investimento mais importante é o forno. Então, invista num bom forno, para não ter que reinvestir daqui 6 meses, ok? Para não se queimar, para não se machucar, para não ter perigo na tua cozinha, porque tem muito forno mal construído que é perigoso, tá? Então, o primeiro investimento é o forno. O segundo investimento, no meu ver, é a maceira. Aliás, uma geladeira também é importantíssima, mas paralelo com o forno, uma geladeira, uma bancada, coisas básicas, né, que você vai precisar. Mas falando de maquinário mais específico, o forno é o primeiro investimento. O segundo investimento é a maceira. A partir de quantos quilos? Assim, 2, 3 quilos de massa já vai te dar trabalho, principalmente se for você mesmo que está batendo a massa, né, porque vai exigir um esforço maior ali. 2 quilos de massa já é um pouco trabalhoso. 5, então, puxa, é complicado. Dá para fazer, mas cansa, né? Então, assim que possível, para você crescer, tente investir numa maceira. Pensa o seguinte, vamos supor que você não quer, poxa, não tenho 16 mil reais, 18 mil reais para comprar uma maceira agora. Então vou contratar alguém, um pizzaiolo, para bater a massa para mim. E aí o pizzaiolo vai custar 1.200, 1.500 reais, mais imposto, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Faz uma parcela e compra uma maceira. E você mesmo bate a massa, se for o caso, inicialmente, ok? E aí quando você chegar no patamar de que realmente precisar do pizzaiolo, você ensina ele a usar a maceira. Mas então, a partir de 2 quilos pelo menos, porque acima disso dá para fazer. Eu já fiz até 10 quilos de massa por dia em épocas que eu não tinha maceira, só que é cansativo, tá? E estressa, né? Cansa, desgasta, leva tempo do dia. Outra coisa, hoje em dia, principalmente, tempo é dinheiro, né? Porque a nossa vida tudo é frenético, né? Então, se você tiver que ficar 1, 2 horas ali em processos para fazer a tua massa bem feitinha do jeito que você quer, você está perdendo tempo de ir no atacadista comprar coisa, está perdendo tempo de fazer contato com o cliente, está perdendo tempo de desenvolver um bom fornecedor, está perdendo tempo de descansar, está perdendo tempo de poder estar na academia, de repente, relaxando um pouco para poder trabalhar à noite. Então, o tempo vai também te tomar um tempo maior para bater a massa na mão. Então, quando possível, invista na maceira. Mas 2 a 5 quilos é possível fazer na mão, mas dá trabalho. Acima de 2, eu te aconselho a dividir a massa em 2 ou 3 batidas. Usa o processo de autólise, eu não sei se você está desde o começo na live, usa o processo de autólise que vai facilitar a tua batida. Outra coisa, para quem ainda não teve condição de investir numa maceira, invista pelo menos em uma boa farinha. Uma boa farinha vai encurtar o tempo de batida, porque a boa farinha desenvolve glúten mais rápido, portanto, precisa de menos sova, ok? Principalmente se você usar a técnica de autólise e dobras, as boas farinhas. Quando eu falo em boas farinhas, estou falando de farinha de qualidade, independente de marca. E qualidade de panificação. Às vezes uma farinha é boa para fazer bolo, mas não é boa para fazer pizza, ok? Eu não estou falando que uma farinha italiana é melhor que uma farinha brasileira, não. É que as farinhas italianas, por exemplo, são tecnicamente melhores porque eles têm uma
cultura molitória ou de moagem de farinha muito mais antiga que a nossa e muito mais dedicada que a nossa. Apesar de já termos moinhos brasileiros muito dedicados, aconselho vocês a experimentarem, por exemplo, Moageira Irati, Moinho Rio Azul, Guebana, mesmo a Venturelli, a Anaconda Longa Fermentação também melhorou bastante, tem muita farinha boa já. O Alexandre pergunta, o que eu uso para dar mais gosto à minha massa e deixar ela mais saborosa? O Alexandre pergunta, o que eu uso para dar mais gosto, mais sabor à minha massa e deixar ela mais saborosa, mais gostosa. Alexandre, quando eu comecei, meu pai tinha pizzaria, isso há 20 e poucos anos atrás. Na verdade, meu pai teve pizzaria na minha infância e na minha adolescência eu comecei e pedi algumas receitas para ele. O meu pai é da velha escola, né? Então, para ele uma boa receita, ele inclusive cortava o saco de farinha, misturava os ingredientes da receita dele, jogava o saco de farinha de novo, grampeava ou fechava com uma fita e quando o pizzaiolo chegava, ele entregava e falava só mistura água e finaliza. Meu pai é desse tempo, né? Então tá tudo certo com isso também. O que eu quero dizer é que quando eu pedi a receita para ele, ele me passou uma receita com um monte de coisa. Por exemplo, óleo de girassol, na época era de soja, na verdade, aginomoto e açúcar e uma porrada de coisa, eu nem lembro agora, mas era uma receita enorme. E isso dá sabor à massa. Certo? Realmente a massa que meu pai me passou era muito saborosa. Só que, pensando como eu penso hoje, em termos de digestão, era uma massa muito pesada, porque ia muita coisa. Ia óleo, ia ovo, uma porrada de coisa. Não lembro agora, mas ia um monte de coisa. E, nutricionalmente falando, era muito intensa, certo? Hoje, se eu for te dizer o que eu quis dizer com isso, você pode dar sabor à tua massa adicionando temperos, adicionando... por exemplo, um azeite de boa qualidade, um sal, um flor de sal de maior qualidade, ou seja, um flor de sal ele é mais saboroso do que o sal tradicional. Você pode adicionar um mel, você pode adicionar uma páprica defumada, por exemplo, eu já coloquei uma pitadinha de páprica defumada, tá tudo certo com isso. Só que hoje, se eu tivesse que te falar para ganhar sabor na tua massa, eu te diria, faz um bom blend, escolha farinhas saborosas. Eu não estou falando de farinha branca, aí eu já estou falando de farinha integral, farinha de centeio, farinha de arroz, farinha de soja tostada, farinha de aveia, farinha de quinoa. Podemos falar também de mel, que mais? De miso, que é uma espécie de soja fermentada. Tem um monte de coisa que vai dar sabor à tua massa, né? Parmesão, por exemplo. Vou colocar 30 gramas de parmesão na minha massa que vai ajudar a dar sabor. Parmesão é umami, né? Tem sabor umami, ele tem um sabor forte, então ele vai trazer esse sabor para a tua massa. Poderia te dizer várias coisas, mas hoje eu usaria farinhas boas, né? Eu viajei no parmesão aí, mas eu usaria farinhas boas, farinhas que são saborosas por natureza. E o que eu estou falando de sabor? Quando uma farinha é mais integral, por exemplo, ela tem mais sabor. Primeiro porque ela tem o grão mais inteiro. Quando a gente fala de farinha refinada, a gente está usando só o endosperma do grão, ou seja, só o centro do grão. E com isso a gente tem uma farinha refinada, perde toda a parte externa do grão. Inclusive o germe, por exemplo, o germe de trigo, vocês podem comprar o germe de trigo termotratado em lojas de produtos naturais e colocar aí 50 gramas de germe de trigo por quilo de farinha, que o germe de trigo ele é descartado, ele é excluído do grão, porque ele rança, né? Porque ele é gorduroso, ele tem grande teor de gordura, então ele rança, ele estragaria a farinha. Então eles tiram, termotratam e depois alguns moinhos readicionam. No Brasil ainda não é feito isso, mas na Itália a gente tem farinha, já blends de farinhas prontos, já com tudo isso que eu estou falando, tá? Que isso dá sabor. Inclusive é uma tendência para os próximos anos, essa é a tendência. Farinhas mais ricas, nutricionalmente falando, mais integrais, com germe de trigo, com blends diferentes, com grãos diferentes. Então, eu te aconselharia hoje a fazer blends bem feitos. Patrick, qual? Então me indica um. Vai na zona cerealista, vai numa loja de produto natural, compra tudo que é farinha que você vê na frente, que você achar gostoso, pede para pegar um pouquinho na mão, põe na boca, experimenta, vê o que você acha de sabor ali, o que te inspira mais.
Faz uma mistura, geralmente média de 5% já tá bom, ou seja, 50 gramas. Farinhas mais fortes, como farinhas tostadas, vai na manha, porque pode deixar o sabor muito tostado, muito amargo até. E vai brincando, vai fazendo testes. E o que é mais importante, além do blend, da mistura, é uma maturação e uma fermentação bem feita. Daí vai nascer um sabor exclusivo e vivo, aromático, cheio de digestão, cheio de aroma, cheio de leveza, porque a gente fez a transformação de todos esses micro-organismos, de todas essas enzimas, de todas essas leveduras e fungos que estão ali, ok? É isso que vai trazer um verdadeiro sabor no meu ponto de vista. Hoje, por exemplo, a gente conversa muito sobre isso, eu e a Mari. Eu tenho uma digestão lenta, né? Exagerei muito na vida aí de comida e hoje muita coisa que eu como, acho que muita gente está passando por isso, né? Muita coisa que eu como bate no estômago, dá dor de cabeça e me estraga, né? Por quê? Porque isso tem sabor, tem muita comida que eu como que eu falo, nossa, que delícia, mas meia hora depois eu tô com uma dor de cabeça, ataca meu fígado, porque tem um belo sabor, mas é um sabor aditivado, de excesso de temperos e principalmente às vezes temperos não naturais, né? E então no caso da massa, e quando eu busco sabor, eu busco através de processos naturais e ingredientes naturais. E aí eu busco também uma boa maturação, uma boa fermentação, exatamente para não ocorrer isso com o meu amigo, com o meu cliente. Ou seja, de comer minha pizza e sentir aquela coisa, é até saborosa, mas às vezes é pesada. Isso se aplica ao molho de tomate, isso se aplica à quantidade de cobertura, isso se aplica à qualidade de cobertura. De nada adianta eu colocar um monte de queijo, isso é tudo queijo ruim, queijo industrializado, queijo ultraprocessado em cima da minha pizza. Tem sabor, mas o pós-digestão é tenso, ok? Então é isso. Mais alguma pergunta? Então já é 8h20, vamos responder mais uma para não derrubar, né? beleza, vamos responder mais uma. Já é 8h20, eu tenho algumas coisas para fazer aqui hoje também. Hoje foi um dia puxado, hoje eu fui lá na FAMAG, hoje eu fui em vários lugares aqui, cheguei tarde, até para a gente poder descansar um pouquinho, ok? Vamos lá. E também para não ficar cansativo, já estamos a 1h30 aqui, né? Vamos lá. A Renata pergunta, para usar macera, tem necessidade de colocar água gelada? Renata pergunta, para usar macera tem necessidade de colocar água gelada? Renata, se você tiver na live desde o começo, você já deve ter escutado os porquês que sim. Mas isso também é um mito. Por quê? Mito no sentido que a água ela tem que estar na temperatura ideal da temperatura ambiente que eu estou. Por exemplo, no inverno, às vezes o pessoal assiste meu vídeo no YouTube ou assiste uma aula que eu estou falando para botar água gelada. E sim, no verão precisa de água gelada, porque o fermento é vivo, porque não pode ultrapassar os 23 graus, 25 graus. A gente já falou disso na live. Se você não estava na live, assim, o fermento é vivo. Eu não posso esquentar demais a massa, senão ele atropela o processo de fermentação, acelera o processo de fermentação. O fermento de 20 a 30 graus ele fermenta corretamente. Se ultrapassa os 30, ele começa a atropelar os processos de fermentação, não fermenta direito, acelera demais o processo, fica muito ácido, muito alcoólico a massa e acaba estragando a massa, ok? Então, por isso, eu preciso usar água gelada para controlar a temperatura da minha massa entre 20 e 25 graus no máximo. Em locais muito quentes, aconselho deixar mais próximo de 20. Em locais mais frescos, eu aconselho deixar mais próximo de 25. Mas, se eu estou em Caxias do Sul ou em Canela, lá no sul, quando está nevando lá fora e na minha pizzaria, mesmo com aquecimento, está uma média de 22, 25 graus, aí talvez eu vou precisar colocar uma água morninha, a uns 40, 45 graus, ok? Porque eu quero que a minha massa finalize a 23, 25, nesse caso até talvez 26, 27 graus, porque está muito frio e o fermento precisa fermentar. E nesse caso, talvez eu nem leve a minha massa à geladeira, porque quando eu desligar o aquecimento da minha pizzaria, vai despencar a temperatura da minha cozinha, e eu deixo na cozinha mesmo, vai ficar 8, 10 graus na madrugada, tá ótimo, entende? Então a gente precisa aprender a trabalhar a temperatura. Portanto, eu uso água gelada, sim, quando estou em locais quentes, porque a macera estressa a massa, né? E eu preciso usar água mais gelada. Existe uma conta, se vocês quiserem anotar aí, peguem papel e caneta, quem não tiver papel e caneta,
depois entra na live de novo e anota. Que é a temperatura que eu quero da massa final vezes 3. Vamos supor que eu estou numa temperatura média, aí estou em São Paulo no outono e inverno, aí, que aqui está fazendo 20 graus mais ou menos. Aí eu quero finalizar minha massa um pouquinho mais quentinha, 25 graus. Aí eu vou fazer 25 vezes 3. 25 vezes 3, 75. Aí eu tirei a temperatura, eu tiro a temperatura. Aí esse 25 vezes 3 é um coeficiente fixo. Tá? Se eu quiser a massa a 20, eu vou fazer 20 vezes 3. Se eu quiser a massa a 18, eu vou fazer 18 vezes 3. Se eu quiser a massa a 23, eu vou fazer 23 vezes 3. Então, nesse caso, como exemplo, eu estou colocando 25, porque é um exemplo hipotético, vezes 3. Menos a temperatura ambiente. Aí eu vou pegar meu termômetro, vou bater na parede, eu vou ligar o termômetro de espeto em cima da mesa, vou deixar 5 minutos e vou ver qual a temperatura. Aí na minha cozinha aqui está 20 graus, porque está tranquilão, tá outono e inverno, de boa, tal, 20 graus. Então, 75 menos 20, eu vou para 55, certo? Menos a temperatura da farinha. Geralmente, a farinha é um grau a menos do ambiente, a não ser que ela esteja num ambiente controlado, como uma sala com ar-condicionado. Mas vamos supor, então, que a minha farinha estava aí com 20 graus também, porque eu deixei ela numa sala com ar-condicionado e ela está ali a 20 graus. Ou ela está numa caverninha que eu tenho ali, que é mais fresquinho do que minha cozinha, e a farinha está a 20 graus. Beleza, aí eu estava em 55 menos 20, certo? A gente vai para 35, é isso? Né? 75 menos 20, 55, menos 20, 35. Menos um coeficiente fixo, que geralmente numa maceira espiral é 10. Ou seja, 10 graus é o que a maceira espiral acaba esquentando todo o composto inicial ali, acaba estressando e esquentando até o final da batida. Então, esses 10 eu vou subtrair também, porque aí eu dou espaço para ela poder bater minha massa. 35. Nesse caso aí, que estava tudo muito fresco, minha cozinha estava fresca, estava tudo fresco, eu chego num resultado de 25 graus, ok? Essa seria a temperatura média da minha água, ou seja, uma água a temperatura ambiente, porque não está frio, porque minha maceira é boa, e então eu fiz toda essa conta para chegar nessa temperatura. Agora vamos fazer uma outra conta rápida. Eu estou na Bahia, tá? Mó calor, minha cozinha está 30 graus, eu não tenho ar-condicionado, e aí eu quero a minha massa a 20. 20 vezes 3, 60. Menos 30 da minha cozinha, 30 graus. Minha farinha está na cozinha, não tem onde colocar, não tem onde guardar. O ideal para guardar farinha é em uma sala com ar-condicionado a 18 graus, porque farinha no calor bicha, ok? Empedra, bicha, umedece. Farinha em ambientes muito quentes e úmidos estraga mais rápido. Então, o ideal é manter uma sala a 18 graus. Então vamos fingir que está correto, está numa sala a 18 graus. Aí eu tiro minha farinha ali, eu fiz 20 vezes 3, que eu quero tirar ela mais fria porque está muito quente, menos a temperatura ambiente que estava a 30 graus na minha cozinha porque quebrou o ar-condicionado. Aí eu vou para 30, certo? 60 menos 30, 30. Menos a minha farinha que estava ali a 20 graus com temperatura controlada, 30 menos 20, 10. Menos 10 do coeficiente da maceira espiral, 0. Então, nesse caso, a minha água deveria ser a 0 graus. Então, varia, ok? Quando a gente fala de água gelada, é genérico, numa temperatura tropical. A gente está falando de Brasil. Mas se eu estiver num ambiente quente, eu preciso de água mais gelada. Se eu estiver num ambiente mais ameno, como o primeiro exemplo, eu preciso de uma temperatura de água mais fresca. Não precisa ser gelada, ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Espero ter ajudado. Tem muita coisa, galera. Se vocês tiverem interesse, em breve vamos abrir a turma. Em breve, que eu digo, mais um mês ou dois, a gente vai abrir a turma do online. Começo de setembro tem uma vaga ainda. Houve uma desistência para São Paulo, se alguém quiser. São Paulo, começo de outubro também tem uma nova turma para São Paulo, final de outubro Salvador e final de novembro Sul, Santa Catarina e Caxias do Sul, se tudo der certo. Tá bom, galera? Então, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ficarem comigo até o final aí. Valeu. Outra coisa, quem não tiver condição, não quiser, não está preparado para fazer curso, o meu YouTube, o meu IGTV tem uma porrada de vídeos, tá? Eu até uso isso como resposta hoje em dia, que o pessoal fala, me passa a receita, vai no YouTube, tem uma porrada de coisa gravada, passei 5 anos da minha vida gravando vídeo, toda semana quando dá a gente grava e põe lá.
Vai lá assistir que tem um monte de coisa gratuita para você aprender. Porque de nada vale tudo isso que eu falei, pessoal. Tudo isso que eu falei agora até o final da live, de nada vale se eu não botar na prática, ok? A teoria sem a prática não faz muito sentido. Muito obrigado, um bom descanso para vocês. Valeu, até a próxima segunda-feira. Ah não, segunda-feira tem curso, eu não vou estar na live. Até a próxima live e a gente se vê. Obrigado, um forte abraço para vocês, muita luz e prosperidade para todos. Valeu, brigadão. Forte abraço.